sem desdenhar The Great Preacher. Eu saúdo todos vós com a graça e paz da parte de Deus Pai, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus abençoe a todos. A palavra de Deus para nós hoje se encontra em 3 livros e uma carta. But before stars, como sempre, sim ou não? Fica o que aqui, The Great Preacher? Para nós aqui, ficam os nossos agradecimentos aqui a todos os nossos inscritos e seguidores de todas as nossas redes sociais. Deus abençoe a todos e aos novos inscritos, novos seguidores, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe a todos. E para vocês aí sempre que fica assim, ó, só de bitucona, assim, de bituquinha no canal, em qualquer uma das nossas redes sociais, fica o que para vocês aí também? Fica o nosso convite para que todos vocês se juntem a nós, para a honra e glória de Deus. Deus abençoe a todos, amém? E o que mais aí, The Great Preacher? Os nossos agradecimentos à primeira multidão que está até do outro lado do Atlântico aí, que estão orando por nós, meus irmãos. Quanto mais forem chegando aí em todas as redes sociais, inscritos, seguidores, é melhor. Por quê? Porque aí é uma multidão maior, um número maior, numerosa. Para quê? Para nós estarmos aí na mesma comunhão, na mesma pegada, orando aí uns pelos outros. E, tão breve, todos nós estaremos com o nosso Pai na eternidade para os séculos dos séculos. Amém? E o que mais aí, The Great Preacher? Ficam os nossos agradecimentos aqui também à segunda multidão que está até do outro lado do Atlântico aí também, que estão visualizando nossos vídeos, compartilhando. E olha que são muitas visualizações, muitos compartilhamentos aí, meus irmãos, que nós também possamos continuar assim, ó, firmes e fortes nessa mesma pegada. Em que aí, The Great Preacher? Na compartilhação da examinação das escrituras sagradas do nosso Pai. E o que mais aí, The Great Preacher? No Evangelho Eternão aí, compartilhando o Evangelho Eternão do nosso grandioso Eu Sou, para a honra e glória de Deus, amém? E o que mais para nós aí, The Great Preacher? Além dos nossos agradecimentos, como sempre também, meus irmãos. Fica aqui o nosso convite aqui para que todos vocês se juntem a nós. E as soon as possible. Vai querer ir para a eternidade sozinho? Ah, já mudou de ideia. Bom que não, né? Para a honra e glória de Deus. E as soon as possible, todos nós possamos estar na eternidade com o nosso Pai para os séculos dos séculos. Amém? Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Nós iremos fazer parte 1, parte 2, parte 3 desse tema. Ô, The Great Preacher, para de enrolar nós aí. Qual o tema de hoje para nós aí? O tema de hoje é os falsos profetas. Essas porcarias que têm se alastrando aí há quantos milhares de anos por aí afora? E nós vamos nos deparar com coisa aqui que vocês estão levando as coisas na brincadeira. Seus falsos são profetão, vocês estão levando as coisas por aí afora. Na brincadeira por aí afora. Muitos já morreram perdidos. E por causa de falsos profetas, profetas verdadeiros já morreram, perderam a vida. E nós vamos nos deparar aqui, para a glória de Deus. Olha nos meus olhos aqui, ó. 3 livros e uma carta. Primeiro, 1 João, capítulo 4, verso 1 ao 2. Segundo, Mateus, capítulo 4, verso 1 ao 11. Terceiro, 1 Reis, capítulo 13, verso 1 ao 26. E o que mais? O quarto, sim ou não? Revelation, chapter 18, verse 4. E mais um vídeo que nós iremos fazer o fechamento em inglês. E o que mais? Em Revelation, sim ou não? Mas eu tenho um recadinho para você aqui que está pensando em fazer um inglês, pensando em mudar de curso, porque você não está satisfeito com o seu curso, seja o motivo qual for, principalmente se o motivo for intercâmbio. Eu vou apresentar para você aqui a Uptime, amém? Vou deixar o WhatsApp deles aqui para vocês entrarem em contato com eles para melhores informações, para a honra e glória de Deus, amém? DDD 21 989 96 69 97. Eu só peço que ao vocês entrarem em contato com eles, vocês falem que foi através do canal Edinaldo Cassino The Preacher em qualquer uma das nossas redes sociais, amém? E o que mais aí, The Great Preacher? If you really want to learn how to speak English so fast and so well, watch Guest Brother Uptime. Good luck, God bless you. Meus irmãos, volta aqui, mira para mim aqui, para a glória de Deus. E o temazão de hoje, nós já vamos começar aqui, para a glória de Deus aqui, ó. Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Eu tenho aqui um recadinho, um recadão, principalmente para vocês que são pais desse jovem que está por aí afora. Eu tenho um recadinho, um recadão para vocês. E eu espero que vocês ouvem. E jovem, eu espero que principalmente você acata o conselho que eu vou dar aqui agora, que eu estou dando por aí fora, eu vou dar para os teus pais, para eles trocar uma ideia com você, para vocês juntos trocarem uma ideia.
E desde já eu convido a você, jovem, para você, eu faço um convite para você. Para a honra e glória de Deus. Fique na comunhão com o nosso Eterno e aceita Cristo como teu Salvador, para a honra e glória de Deus, porque da idade que você está, você já não está mais passando batido na presença do Eterno. Escuta o que eu estou falando para você. Vamos aqui para a honra e glória de Deus aqui. Vamos ver aqui essas poucas vergonhas. Eu coloco aqui no meu telefone assim, mas eu não gosto nem de deixar, entendeu? Que é para não dar muito ibope para essa laia por aí afora. Mas, jovem, pega o conselho. Diz que se conselho fosse bom, não se dava. Vendia por muito dinheiro, mas eu não quero dinheiro, não. Eu só quero que você esteja na eternidade, para a honra e glória de Deus. Aqui, ó, vamos lá, ó. Isso aqui, ó. Vai vendo? Ó, acabou de descer o quê? Um anjo. E aí vai levando na brincadeira. Olha aí, ó. Pais, eu peço a vocês que vocês ouçam o conselho. Eu peço a vocês que vocês ouçam o conselho. Eu vou até tirar daqui. Vamos lá, próximo. Vamos lá. Aqui, ó. Sabia que eu preciso falar algo pra senhora? Presta atenção. Você sabia que eu preciso... Vem comigo assim, ó. Faz assim. Eu nem coloquei na TV, sabe por quê? Porque eu não quero essa porcaria. Nem por aqui eu não quero esses troços. Quero que verdadeiramente aceite a Cristo como Salvador. Isso aí eu quero. Mas tá colocando isso aqui pra ali? Não. Tô colocando. Já vou apagar isso aqui. Vamos lá. Próximo. E aí vai. Vai, puxou, caiu. Eita. Stop here right now, please. Eu muito me admiro é vocês, velhos, inteligentes, que dá ouvido a Satanás, aos filhos de Satanás, de nos chamar de uma seita maligna e perigosíssima, porque fala que a nossa irmã Ellen Goldwhite já até xingaram nossa irmã por aí afora, chamando ela de profetisa de Satanás, filha de Satanás. Olha nos meus olhos aqui, eu muito me admiro é vocês, que estão dando ouvidos aos filhos do Satanás por aí afora, dizendo a vocês de ter o evangelho eterno, e tá deixando um jovem desse daqui tirar onda com a cara de vocês. Dá para você ver o tamanho do problema? Eu muito me admiro é vocês. E aqui, nesse meio aqui, tem advogados, aqui tem juízes aqui por aí afora que ouvem isso aqui por aí afora, e ainda dá ibope. Sabe o que eu muito me admiro é disso. Aí o evangelho eterno sendo pregado por aí afora, tudo dentro da Bíblia, e nos inscritos também, dos grandes teólogos por aí afora do passado, que a nossa irmã também. Por quê? Porque Deus não é um Deus de confusão. Deus não é um Deus de confusão. E linka uma coisa com a outra. Linka uma coisa com a outra. Assim como a teologia prova coisas na Bíblia, os inscritos da nossa irmã também. A mesma coisa. Para quê? Para ir linkando uma coisa com a outra, porque Deus não é um Deus de confusão. Dá para você ver o tamanho do problema? Aí vocês descartam o evangelho eterno, vocês descartam os ensinos da igreja verdadeira. Não é a igreja que salva, porque a igreja não salva ninguém. Quem salva é a graça, é Cristo. A igreja verdadeira, ela te ensina o caminho certo para você estar o quê? Em comunhão com Cristo. Para quê? Para você estar mantendo a tua salvação. Porque quando você tem um encontro com Cristo, a graça te salva, mas aí é uma vez salvo, está salvo para sempre? Não, uma vez salvo, você tem que ser fiel ao nosso Pai, é para sempre. Mateus capítulo 24, verso 13. Matthew chapter 24, verse 13. But he that shall enter unto the end, the same shall be saved. Grava bem. Mateus capítulo 24, verso 13. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Não uma vez salvo, está salvo para sempre, não. Matthew chapter 24, verse 13. But he that shall enter unto the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Meus irmãos, olha nos meus olhos que param, glória a Deus. Vamos aqui dar mais uma palhinha para frente aqui. Vamos aqui para nós ver aqui, para ver como é que a banda toca. Vamos aqui, viu aí, né? Próximo aqui, ó, outro. Aqui, ó. Você, qual é o seu nome? Vitor Hugo. Vitor Hugo, tem quantos anos, Vitor Hugo? 7. De
17, o que é isso aí? Relógio. E você vai fazer o que com o relógio? Vou sacrificar. Por que você vai sacrificar? Porque eu senti que eu deveria fazer. Sentiu no coração que Vamos lá, tira isso daqui. Para a glória de Deus. Essa outra porcaria aqui. Isso aqui, olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Esse falso profeta aqui, que eu não vou nem falar o nome dessa porcaria aqui. Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Preferiu atropelar um bandido. Não é dando ibope para bandido, não. Preferiu atropelar um bandido, mas se ele é ungido de Deus, que expulsa demônios, quem tá na rua por aí afora, pegando o que é dos outros, roubando por aí afora, tá com o Espírito Santo? Não tá, não tá. Tá com o quê? Com o espírito mesmo das trevas, sim ou não? Como é que ele expulsa os espíritos das trevas, das pessoas lá dentro da igreja dele por aí afora, por onde ele vai? E por que que ele não expulsou o espírito lá do ladrão que foi roubar ele? Ele preferiu atropelar o ladrão e quase mata, sim ou não? Não é dando ibope para ladrão aqui, não. Mas tá vendo como é que Deus ele joga as coisas tudo no telhado? E aí sabe o que que acontece? Satanás ele é sagaz. Satanás fica cegando por aí afora. Por quê? Porque o Satanás, o que que a palavra de Deus fala para nós? Ó? Revelation, presta atenção, para a glória de Deus. Revelation, chapter 20, verse 9. And the great dragon was cast out, the old serpent called the devil and Satan, which deceiveth the whole world. He was cast out into the earth, and his angel, não vou cortar não, and his angels were cast out with him. Sabe o que que acontece? E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, aquele que engana o mundo inteiro. Ele foi precipitado para a terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Agora olha meus olhos aqui, aí ele está por aí seduzindo todo mundo. Vocês acham bonito um jovem desse daqui tá tirando a maior onda com a cara de vocês, de 14 anos de idade, que em 2025 ainda ele está com 14 anos de idade. Presta atenção, para a glória de Deus. Pais, desse jovem aqui, eu vou dar um recadinho para vocês, é um recadão para vocês. E a você, jovem, fica o convite para você aceitar Cristo como seu Salvador, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você já tem idade suficiente para saber verdadeiramente que você não está fazendo o que é certo diante do Eterno. Muito me admiro vocês por aí afora sendo enganado por um jovem desse aqui. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Vamos lá, continuando. Esse aqui, né? Vamos lá, o outro, essa outra porcaria aqui, ó. Aí vamos lá, ó. Eu falei que ela tinha que fazer um voto de quanto aqui quando Deus prosperasse ela? R$ 1.000. R$ 1.000. O senhor vai ser de 10. Eu não gosto nem de estar com essas porcarias no meu telefone. Sabe o que eu faço quando eu vejo isso aqui? Até, Paxana, eu faço isso aqui, ó. Eu apago aqui, ó, essas porcarias, pra mim não ter essas porcarias nem no meu telefone. Aqui outra aqui, ó. Ai, os meus dias estão contados no Brasil. Aqui, ó. Ai, vai ter todos os passaportes. Outra mentirosa aqui, outra mentirosa. Apaga essa porcaria daqui, ó. Apaga essas porcarias daqui do meu telefone. Meu telefone não é lugar dessas porcarias, não. Olha aqui nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Dá pra vocês ver o tamanho do problema? Dá pra você ver o tamanho do problema? Aí eu pergunto pra vocês, né, como eu falei antes aí, porque nas redes sociais por aí assiste todo mundo, né? Advogados, né, ou juiz por aí afora, todo mundo aí assiste nas redes sociais. Ainda dá ibope ainda pra uma tranqueira dessa daí ainda, de 14 anos de idade. Dá pra vocês ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca? Dá pra vocês ver o tamanho do problema? Essa aí é outra mentirosa, que até o ex-marido dela já desmentiu ela por aí afora. Falou que morreu, passou 4 dias morta, que não sei o que, isso, aquilo, outro. Agora aqui, ó, mães e pais desse jovem aí, ó. Olha aqui nos meus olhos aqui, ó. Essa gracinha que ele fez aí no altar da igreja. Olha aqui, ó. Possivelmente, pai e mãe, vocês já devem ter visto vídeo por aí afora de pastores morrendo no púlpito da igreja. No púlpito da igreja. Agora me diz uma coisa, se esse pastor que morreu no púlpito da igreja tivesse ali pregando, falando mentira pro povo, na mentirada, na pilantragem,
Para onde é que ele vai? Me diz, para onde é que ele vai quando ele for ressuscitado? Para onde é que ele vai? Se morreu perdido. Jovem, você já tem idade suficiente para saber o tamanho do problema que você está enfrentando por aí afora. Pais, se ele, nessa brincadeirinha bem aqui, se ele tivesse morrido aqui, neste exato momento aqui, ó, dessa pilantragem dele aqui, sabe para onde era que ele ia? Ele ia diretamente para o cemitério, a não ser que vocês queimassem ele por aí afora. Olha nos meus olhos aqui o que é o evangelho eterno, reto e direto. E sabe o que ia acontecer? Ele não iria ressuscitar na primeira ressurreição, você sabia disso? Dá para você ver o tamanho do problema? Se ele fosse queimado no fogo aqui, tivesse morrido, do jeitinho que ele está aí nessa pilantragem, nessa mentirada, sabe o que acontece? Se ele fosse queimado ali, ó, no fogo, sabe o que acontece? Quando ele fosse ressuscitado, na segunda ressurreição, ele ia ser queimado no fogão eternão, com enxofrão, que está preparado para o Satanás e seus anjos. Por quê? O que é os anjos de Satanás, Edinaldo? Todos os anjos que foram precipitados com ele, todos os crentes que morreram na pilantragem, todos os crentes que aceitaram a Cristo, viveram na promiscuidade, na mentirada, na pilantragem por aí afora, todos os falsos crentes, falsos pastores, falsos profetas por aí afora, se morrerem ou estiver vivo quando Cristo voltar, vão ser anjos de Satanás. Aí sabe o que acontece, pai e mãe? Desperta vocês e tenha uma conversa séria com o teu filho. Sabe por quê? Porque se nessa brincadeirinha aqui ele tivesse morrido, ele só ia ser ressuscitado na segunda ressurreição para ser queimadão, assadão com Satanás e seus anjos. Dá para você ver o tamanho do problema, jovem? E esse recado aqui é para todos os falsos profetas que estão aí, ó, só entrelaçando nos calcanharzinhos de Satanás. Ainda dá tempo de sair ainda. Os que já se entregaram para Satanás já era. Mas sabe qual é o problema de tudo isso aí? Sabe qual é o problema de tudo isso aí? Porque quando você vai fazer teologia, o negócio é o seguinte. Satanás, na teologia de Satanás, bota na cabeça deles, dos aprendizes, sabe o que é? Deus, ele é amor. Deus, ele salvou Salomão. Deus, ele possivelmente salvou fulano, beltrano, ciclano, e que viveu e morreu adorando deuses na prostituição. Essa é a teologia de Satanás. Aí sabe o que acontece meio tudo isso aí? Aí dá esse balaio de gato. Aí sabe o que acontece? Os filhos de quê? Da desobediência. E filho da desobediência é filho de quem? De Satanás. Dá para você ver o tamanho do problema? Aí Satanás inculca na cabeça deles, lá dentro das salas lá, na teologia dele de Satanás, é assim que funciona, porque eu sei que é assim que funciona. Sabe o que acontece? Porque na teologia de Satanás vem tanta coisa, tanta pilantragem, tanta safadeza, que dá em tudo isso aí. Dá tanto para Deus que Deus vai te deixar rico, que Deus vai te deixar casa. Eu vi um anjo que veio não sei de onde, eu vi um anjo que veio dali, isso, aquilo, outro, aquilo, acolá, não sei o quê, isso, aquilo, outro. É assim que Satanás vai agindo e ele é tão poderoso que nem à toa que vocês estão enchendo igreja para ver esse jovem por aí afora, com essa mentirada, com essa pilantragem, com essa safadeza por aí afora. Dá para você ver o tamanho do problema? Vocês sendo enganados por um jovem tão novo. E aí, cadê a inteligência de vocês? Que vocês abandonam o evangelho eterno e fica ouvindo as fábulas de Satanás. Dá para vocês ver o tamanho do problema? É por isso que isso aqui não deixa ninguém vai passar batido diante do eterno com isso aqui. Apocalipse capítulo 18, verso 4. Ninguém vai passar batido diante do eterno. Sabe por quê? Hoje, você está aqui me ouvindo aqui agora. Você não está passando desapercebido que existe o evangelho verdadeiro e o falso. E não é difícil de você identificar. Abre a palavra de Deus. Abre a palavra de Deus.
que você vai se identificar com a igreja verdadeira. Não é a igreja que salva, a igreja verdadeira. Quem salva é a graça, é Cristo. Mas a igreja verdadeira, ela te ensina o caminho. Ensina o quê? O caminho, a verdade e a vida. Porque Cristo é o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A igreja verdadeira, ela te ensina isso. E o que é, Edinaldo, do Evangelho Eterno? Se arrependa dos teus pecados, abandona os pecados, aceita Cristo como seu Salvador. E outra, não é uma vez salvo, depois do batismo, está salvo para sempre. Não é. Porque Matthew, chapter 24, verse 13. But he that shall enter unto the end, the same shall be saved. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. E Revelation chapter 3, verse 11. Behold, I come quickly, hold that fast which thou hast, that no man take thy crown. Eis que cedo venho, conserva o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ainda tem isso ainda, sabe por quê? Quem é ninguém para tomar a tua coroa? Satanásão mesmo. Só por aí você tira. E o que 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, fala para nós? Sede sóbrios e vigilantes, o diabo anda em derredor como um leão que ruge procurando alguém para devorar, que não seja nenhum de nós, que essa porcaria esteja repreendida da nossa vida e que Satanás não te seduz mais. Vocês sendo enganados por um jovem. Gente, acorda, para a honra e glória de Deus. Para de estar deixando Satanás seduzir vocês. Escuta o que eu estou falando. Isso aqui, ó. O pau que vai dar para Francisco, o fogo que vai dar para Francisco, o fogo que vai dar para o Satanás, vai dar para todos aqueles que morrer sendo um anjo dele. E o negócio não é brincadeira, não é terrorizando, não. É a palavra de Deus. Ou é de Deus ou é do Satanás. E aí, como é que fica? Pais e mães, o recado foi dado. Pai e mãe desse jovem também, o recado foi dado. Porque tem muito jovem por aí afora, nessa mesma linhagem de raciocínio, querendo fama, querendo ibope, e não sei o quê, isso, aquilo, outro, querendo ibope, querendo fama, e tudo que você quiser aqui mesmo nessa terra aqui, que você pegar os preceitos de Satanás, ele vai te dar mesmo. Sabe por que ele te dá? Porque 1 João, capítulo 5, verso 19, sabemos que somos de Deus, e que o mundo inteiro jaz no maligno. E nós vamos reparar o que ele ofereceu para o nosso eterno. Ele não vai oferecer para quem quer ser anjo dele, filho dele? Não vai? Ele oferece. E detalhe, 2 aos Coríntios, capítulo 11, verso 14. Ora, e não é de admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Dá para você ver o tamanho do problema? E vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós. Eu espero que o recado foi dado. E eu espero, jovem, fica o convite, aceita Cristo como seu Salvador. Aceita Cristo como seu Salvador, para a honra e glória de Deus. Você tem coragem, você tem disposição. Fica o convite aqui também para você. Junte-se a nós para a honra e glória de Deus. Não deixe Satanás estar te seduzindo no meio desses ninhos de Satanás, não. Porque na igreja verdadeira não tem essas patifarias por onde você está. E lembrando que nós temos jovens aí, ó, jovens talentosos. O bom manuseio na santa e bendita palavra do Senhor. E que não querem ibope, e que não querem holofote, que não querem ser celebridade, que não querem ser artista, mas querem, sabe o que é que eles querem ser? E são um instrumento na mão daquele que tudo pode e que tudo criou. Nós não somos celebridades, nós não somos artistas, nós somos um instrumento na mão do nosso Rei da Glória. E nós temos a responsabilidade de pregar o Evangelho eterno. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Na nossa igreja, na nossa igreja, o modo da gente falar, na igreja de Cristo, não tem essas patifarias. Dá tanto para Deus, que Deus vai te dar carro, emprego bom, sai demônio, sai não sei o quê, vai para lá, vem para cá, xabaraxá, xara não sei o quê, isso, aquilo, outro, e por aí vai.
Não existe nada disso na nossa congregação, na igreja verdadeira, na igreja do grandioso eu sou. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Muitos pastores têm saído de dentro desses ninhos de Satanás por aí afora, sabe por quê? Porque o que a palavra do nosso Pai fala? Se for ovelha, sai. Se for ovelha mesmo que ama o eterno, sai. João capítulo 10, verso 16 e João capítulo 10, verso 27. João capítulo 10, verso 16. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco, a mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Verso 27. As minhas ovelhas ouvem a minha voz, e eu as conheço, e elas me seguem. Muitos saíram de dentro desse ninho de Satanás por aí fora, sabe por quê? Porque eram ovelhas mesmo do nosso Pai, do nosso Eterno, meus irmãos. E Deus abençoe vocês, que nós venhamos ser fiel ao Eterno até o fim. E vocês não vêm com essa frescurinha de querer comentar aqui embaixo, não, porque vocês nem me conhecem. Não vem com essa frescurinha, com essa pilantragem, que eu nem gosto de mimimi. Ai, que não sei o que você não sabe de nada não, que não sei o que. Eu dei foi aula dentro dessas igrejas por aí afora. Eu passei foi ano por aí afora, não foi porque eu quis não. Só que quando o nosso Eterno falou assim, agora volte, quando eu era ninito, pequenito, dentro da igreja, que vocês descuraram por aí afora, aceito do sétimo dia, quando eu saí, que eu olhei para o céu, eu tive um encontro com Cristo. E a última igreja que eu passei por aí afora, sabe o que acontece? Foram 13 anos, não foram 13 dias não. Dá para você ver o tamanho do problema? Fechou a cara agora, não fechou? Por quê, né? Porque tá vendo aí, parece, né? Até parece que eu sou pregadorzinho novinho por aí fora de rede social, né? 8 anos depois que eu removi todos os vídeos que eu tinha em rede social minha por... 8 anos depois. 8 anos depois que eu tinha removido, que o Eterno tá pensando que foi porque eu quis voltar a pregar assim, isso, aquilo, vou pregar, que não sei o quê. Se fosse por aí afora, né, com o talento que tem, né, com o bom manuseio na palavra que tem por aí afora, não vou nem ficar falando coisa por aqui afora, para tipo assim, porque tá querendo ser isso, aquilo, outro. Eu não tinha feito isso. Mas, como eu falei antes, nós, os pregadores da justiça, né, da Adventista do sétimo dia, que pregamos o Evangelho Eterno, nenhum de nós queremos ibope, nenhum de nós queremos ser celebridade, porque todos nós somos um instrumento na mão do Eterno. E eu passei, foi tempo aí por dentro aí, ó, de Assembleia de Deus. Deus é amor. Bota-se um bocado por aí afora. Congregação Cristã no Brasil, isso, aquilo, outro. Bota-se um bocado assim, ó. A última igreja foi 13 anos, foi 13 dias? Não foi não. E o lenga-lenga, o mimimi é o mesmo. Amo meus irmãos, mas eu amo mais a Deus. Dá para você ver o tamanho do problema? Como é que a banda toca por aí, fechou a cara, sim ou não? E eu digo, e eu estou sempre falando aqui para os pastores por aí afora, porque o que eu faço mais por aí afora é pregar para pastor por aí afora. Olha aqui, ó. Para você que não me conhece por aí afora, como eu falei antes, acho que eu sou um pregadorzinho novinho por aí afora, que cheguei em rede social, caí por aqui de paraquedas. Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. E o que eu faço aqui no canal aqui, ó, em todas as redes sociais, o que eu faço? Ensinar, incentivar os jovens para jogar as vergonhas por terra. Os velhos também, que tem um bom manuseio na palavra, sabe por quê? Porque eu tenho uma responsabilidade muito grande sobre os meus ombros, sabe qual é ela? De levar o Evangelho Eterno e ensinar. Dar aula mesmo, ensinar mesmo. O Evangelho Eterno. E eu não tenho o sangue de nenhum que já morreram por aí afora. Uns que aceitaram, louvado seja Deus. Outros que já morreram por aí afora que não aceitaram. Nenhum deles. Eu tenho o sangue deles, nenhum deles sobre os meus ombros. Dá para você ver o tamanho do problema? Porque pregar o Evangelho de Cristo, ou você conduz a pessoa para a salvação, ou para a perdição. Só existem dois caminhos, não existe meio termo. E que a perdição esteja repreendida da minha vida. Porque tão breve eu quero estar, e eu vou estar, com o meu Pai, com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na eternidade para todo sempre. Dá para você ver o tamanho do problema? Fechou a cara, sim ou não? E sei, de có e salteado, 2 anos dentro da igreja, não sei quanto tempo dentro de outra, isso, aquilo, outro. A Assembleia de Deus, né, que isso aí é o que mais rola por aí afora, que a Assembleia de Deus tem Assembleia de Deus, não sei de quê, isso aí que bota tudo no pacote só por aí afora. E sabe o que acontece? Essa patifaria de xarabachá, caritá, não sei o quê, isso que eu tinha era nojo disso dentro da igreja. Eu não tinha nojo não, eu tenho nojo disso.
Porque isso aí é uma mentirada, uma falta de vergonha na cara. Olha nos meus olhos, porque possivelmente agora você tá falando aqui com quem entende do assunto. Sim ou não? Porque até então eu achava que eu estava falando de brincadeira, sim ou não? E tenho provonas que eu passei dentro desses trem por aí afora. Tá pensando que é conversa fiada? De historinha? Dá pra vocês ver o tamanho do problema? Uma mentirada, uma falta de vergonha na cara. Xarabaxá, carachá, xerixá, não sei o quê, que eu tenho é nojo disso. Quando eu tava dentro da igreja, que eu vi essas poucas vergonha, eu ficava olhando. Eu falei, rapaz, tem que criar vergonha na cara mesmo no púlpito da igreja, falando de Deus, não sei o quê, e com as poucas vergonha dessa. Bom de criarem vergonha na cara, pode ser você. Ei, olha aqui nos meus olhos aqui, ó. Você aí, renomadão, pastorzão, pode ser da Assembleia de qualquer uma. Ei, eu passei tempos por aí afora. Ei, possivelmente você não deve nem, né, ter visto falar de mim por aí afora, né? Pois é, se eu quisesse bope, eu não tinha saído das redes sociais, sim ou não? Mas quem manda é o Eterno, não é eu. E detalhe, olha aqui nos meus olhos aqui para ver se eu tô de brincadeirinha. 2025 agora. Faz 9 anos que eu voltei para a igreja adventista do sétimo dia. E quer que eu te diga uma coisa? Irmãos, veio atrás de mim achando que eu estava equivocado, porque o que mais rola por aí afora, você está equivocado. E o que eu falei? Quanto tempo eu passei ensinando vocês? Quanto tempo? E quer que eu te diga uma coisa para vocês? Eu vim pregar na Assembleia de Deus por aí afora, quando eu estava onde? Na igreja adventista do sétimo dia. Quando eu estava lá, eu não pregava. Vocês não sabiam disso também, não? Sabe por quê? Porque eu não compactuo com parada errada. Eu nunca, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje, esse ano, 2025, em julho, eu completo 43 anos. Nunca me corrompi. E pela idade que eu tô, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nunca vou me corromper. Porque se eu fosse com habilidade, possivelmente vocês estão vendo por aí, né? Esse ano, faz 2 anos que eu voltei a pregar nas redes sociais. Dá para vocês ver o tamanho do problema? E eu conheço de qual salteado essa pilantragem, essa falta de vergonha dentro dessas igrejas por aí afora. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Agora você acreditou, né? Ei, pastorzão renomadão por aí afora, que possivelmente você nunca tenha ouvido falar de mim. Vocês não falam em línguas estranhas. E por que vocês permitem os pastorzinhos lá embaixo falar nisso aí? As ovelhinhas de vocês, os presbíteros de vocês falar nisso aí? Xaracai, xarabrachá, eu não vou nem falar essas porcarias que eu nem gosto disso. Essa mentirada, essa pouca de vergonha na cara, falta de vergonha na cara. Cristo está voltando. Cristo está voltando. E detalhe, nós estamos pregando o Evangelho da Justiça, dando continuidade, há quase 200 anos. Somos excomungados por aí afora. Dá para você ver? Mas só que nós estamos dentro da palavra de Deus. Fechou a cara, né? Porque achava que era novinho, né? Pregadorzinho novinho, por aí fora que deu as caras assim, né? Porque tem rede social a mim que não tem seguidor, não tem nada, né? Por aí afora, né? E nós vamos assim, levando devagarzinho mesmo por aí. Só que o evangelho está sendo espalhado por aí afora. Está tendo muitos compartilhamentos de outras redes sociais por aí vai. Sim ou não? Olha nos meus olhos aqui para a honra e glória de Deus. Agora fechou a cara, não fechou? E sabe o que eu tenho para falar para vocês aqui, que eu falo sempre para vocês aqui, ó. Pastores grandões por aí afora. Aqueles que ainda não entrelaçaram o pecado contra o Espírito Santo, então só assim, ó, no calcanharzinho de Lúcifer. Sai fora desses movimentos satânicos e aceita Cristo como seu Salvador. Sabe por quê? Porque o que está esperando para todo aquele que morrer perdido é o fogo com enxofre, um fogo consumidor. Com enxofre está preparado para o diabo e seus anjos. Dá para você ver o tamanho do problema? E aí, como é que fica tudo isso aí? Hã? E falo assim, ó, explicitamente, com todo o conhecimento. Por que eu passei muito tempo aí, dentro dessas igrejas por aí fora? Foi porque eu quis ser fofoqueiro, biblioteiro? Não. Desperta tu que dormes. Desperta tu que dormes. E falo explicitamente. Ei, olha nos meus olhos aqui, ó.
Você pode ser assembleiano por aí afora. Ei, você que pode ser assembleiano, neopentecostal, por aí afora. Ei, para de mentir com essa pouca vergonha de língua estranha. Essas coisas malignas por aí afora. Para com isso, sabe por quê? Porque o que está preparado para todo mentiroso, para todo isso aí que anda nessa pouca vergonha por aí afora, é fogo e enxofre. Porque se viver na prática do pecado, da mentira, está vivendo na prática do pecado, e se morrer, vai ser assado com o diabo e seus anjos, por aí vai. Falo abertamente, com todo o conhecimento. Para. Se for ovelha do Senhor, vai sair de dentro desse movimento satânico. Se for ovelha do Senhor, como meus irmãos pastores que estavam por aí afora, dentro desse movimento satânico por aí afora, já saiu. E se for ovelha, saia também, para a glória de Deus. O pau que vai dar em Chico, vai dar em Francisco. O fogo que está preparado para Chico, vai dar para Francisco. Escuta o que eu estou falando para vocês. Quando eu voltei para a Igreja Adventista do Sétimo Dia, que foi uma coisa assim tão extraordinária, que eu não vou nem entrar em detalhe aqui, olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Irmãos vieram atrás de mim. Irmão, você está equivocado. Você pode continuar guardando os mandamentos de Deus, você pode continuar guardando o sábado, congregando com a gente, não tem problema nenhum. Só que eles pensavam que era brincadeira e o negócio não é brincadeira. O negócio é muito mais sério do que o que vocês possam imaginar. Desperta tu que dormes. Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 5, verso 14. Pois diz, desperta, ó tu que dormes. Levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. Dá para você ver o tamanho do problema? Esse vídeo vai ficar assim uma coisa assim, possivelmente para muitos por aí fora. Entendeu, não entendeu, ficou longe até para começar a pregação. Mas é assim, porque já começou de lá. É só pegar. Começou de onde? Mostra nos vídeos aí, né? Dos filhinhos de Satanás por aí afora. Sim ou não? Dá para você ver o tamanho do problema? E eu não estou aqui para brincar. Eu não estou aqui para alegrar o homem. Eu não estou aqui para alegrar a carne. Eu estou aqui para alegrar o Criador, aquele que criou a carne, aquele que criou o homem. E detalhe, se eu não pregar o evangelho da justiça, o qual fui chamado, quem vai pagar diante do eterno é ele. E eu não vou carregar. Eu já não carrego e nem vou carregar sangue de ninguém nas minhas costas. Eu quero que naquele grande dia, segundo aos Coríntios, capítulo 5, verso 10. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou mal que estiver feito por meio dessa belezura aqui, ó, por meio do corpo. Eu quero sim chegar diante do tribunal do nosso eterno lá. Eu vou chegar diante do tribunal do nosso eterno. E eu ouvi aquela voz linda e maravilhosa assim, ó, Mateus capítulo 25, verso 34. Como o barulho de muitas águas, como diz assim, ó, Apocalipse capítulo 14, verso 2. Aí sabe o que está escrito lá? Apocalipse capítulo 14, verso 2 fala que é um barulho de muitas águas, voz do nosso eterno. E Mateus capítulo 25, verso 34 fala assim, ó, então o rei dirá também aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, agora venham, entrai no reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, então o rei dirá também aos que estiverem à sua direita, vinde benditos de meu Pai, entrai no gozo do vosso Senhor, que vos está preparado desde a fundação do mundo. E sabe o que acontece para todos os perdidos? Mateus capítulo 25, verso 41. Ó. Aí ele vai dizer assim, ó, então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. É isso que você quer para a tua vida? Eu quero a direita. Eu estou na direita, para a honra e glória de Deus. Essa esquerda maligna aí, ó, a perdição que esteja repreendida da vida de todos nós aqui. Porque se você está me ouvindo aqui até aqui agora, que está dentro do ninho de Satanás, é porque não entrelaçou. Está só no calcanharzinho de Satanás. Dá tempo. Ouve a voz da experiência. Dá tempo. Aqui não é inexperiente. Aqui não é amador que está pregando para você, não. Aqui não é novinho, não. Aqui é veterano de guerra. Sabe o que é veterano de guerra? Destemido. Sabe o que é veterano de guerra?
Espero que até aqui esteja mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. E que a partir de hoje Satanás não te seduz mais, para a honra e glória de Deus. E aí sabe o que foi que eu falei? Para os irmãos que vieram aqui atrás de mim aqui? Eu falei foi para eles. Eu passei 13 anos. 13 anos. Em 1992 aconteceu a mesma coisa. Por isso que hoje existe a congregação cristã do sétimo dia. Porque o nosso Eterno revelou para o irmão, ancião velho, que era para se guardar o sábado. E eles expulsaram o irmão de dentro da congregação cristã no Brasil. E aí esse irmão abriu a congregação cristã do sétimo dia. E sabe o que eu falei para os irmãos que vieram atrás de mim? Eu amo vocês, mas eu amo mais o Eterno. Para você, já eu continuo, voltando aqui, ó. Para você que não quer sair de dentro da igreja, onde você está, que você já tem o pleno conhecimento que os mandamentos de Deus é eterno, que é imutável, que é para se guardar, saia fora, sabe por quê? Porque você está amando mais a criatura do que o Criador. Pega o meu exemplo. 2025 agora, em setembro de 2025, eu faço 9 anos que voltei para a Igreja Adventista do sétimo dia. E eu não tenho problema nenhum de pregar na Assembleia de Deus, por onde já me convidado por aí afora, entendeu? De qualquer igreja por aí afora. Eu não tenho mimimi. Só que a coisa que eu deixo bem claro, assim como a igreja adventista do sétimo dia nunca veio com esse negócio de você tem que pregar aqui e fazer o sermão que eu quero. Não. Quem manda em mim, quem me governa, quem me guia, é quem o grandioso eu sou. No púlpito, vai ouvir o que o Espírito Santo me dá. É igual aqui nessas redes sociais. Aqui é tudo fresquinho. Aqui é tudo fresquinho. Eu gravo, tenho bastante vídeo gravado, mas é tudo fresquinho. E eu não tenho nada inscrito em nenhuma das pregações minhas. Só livros, cartas, capítulos e versículos. Isso aqui é dom, isso aqui é chamado. É um chamado. Dá para você ver o tamanho do problema? Mete o pé de dentro desses movimentos, porque se você morrer dentro desse movimento, negando ao Eterno, porque você está negando ao Eterno. Mateus capítulo 10, verso 32 ao 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Verso 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. E aí, dá para você ver o tamanho do problema? Hã? E aí, como é que fica? Pegou a pedrada, não pegou? Pegou, eu sei que pegou. Parou, o sorriso até acabou na cara, né? Sim ou não? Eu não estou aqui para brincar e nem para alisar ninguém. Eu não aliso nem eu mesmo. Quando eu peco diante do Eterno, tem que ver como é que eu fico. Eu não sou perfeito, eu peco. Agora, viver na prática do pecado, de jeito nenhum. De jeito nenhum. Dá para você ver como é que a banda toca? Sem santificação, vivendo na prática do pecado, é impossível ver a Deus. Sede santo, porque o vosso Pai é santo. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Pegou a pedrada, não pegou? E aí sabe o que eu falei para os irmãos? Eu passei a última igreja. Passei 13 anos com vocês. Ainda abri a palavra de Deus para eles ainda. Abri a palavra de Deus. Livros, cartas, capítulos e versículos falando. E os meus irmãos sabem. Eu amo eles. E eu já tenho visitado eles. E quando Deus preparar, visito de novo. Até nos Estados Unidos eu já fui na congregação cristã no Brasil. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Eu não tenho problema nenhum de visitar meus irmãos. Pode ser na Assembleia Batista, Deus é amor por aí afora. Só que eu amo é o meu Criador em primeiro lugar. E abri a Bíblia. E vamos lá e sabe o que acontece? A história, a conversa é a mesma. Mas tem isso aqui que fala isso, como tudo que vai colocando anula os mandamentos do Eterno, os princípios do Eterno. E o resumo da sinopse, da síntese da conclusão foi:
esse ano faz 9 anos que eu voltei para a Igreja Adventista do Sétimo Dia. E aí? E você não pode sair de dentro desses movimentos satânicos por aí afora, porque você ama seu pastor por aí afora, né, que já se entregou para Satanás, seu presbítero, seu ancião e por aí vai. E aí, como é que fala? Porque a palavra do nosso Pai fala: aquele que ama o seu pai mais do que a mim não é digno de mim. Aquele que ama a sua mãe mais do que a mim, bota tudo num pacote se você não é digno de mim. Imagine você amando pastor que você sabe que não está ensinando o que é certo, para você estar diante do eterno. E aí como é que fica? Dá para você ver o tamanho do problema? A cara fechou, não fechou? Pois é, né? Pois é, só para vocês verem, né? Eu não sou novinho assim, não. E uma coisa eu falo para vocês, prego para pastores por aí afora, no particular, na tranquilidade. E o resumo da sinopse, da síntese, da conclusão é: um chega ao pleno conhecimento que o mandamento de Deus é eterno, mas fala assim, cada um tem a sua doutrina. E sabe o que eu tenho para falar para você? A nossa doutrina, nisto cremos, são 28 doutrinas, tudo dentro da palavra de Deus. Nenhuma doutrina é da nossa irmã Ellen Goldwhite, tudo da palavra de Deus. Dá um Google aí, nisto cremos, as 28 doutrinas da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E quer que eu te diga uma coisa? Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 27 ao 29. Porque Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que nenhuma criatura se vanglorie na presença do Eterno. Dá para você ver o tamanho do problema? Grava bem essa carta do nosso irmão. 1 aos Coríntios, capítulo 1, verso 27 ao 29. Desperta tu que dormes. Sai desse ninho de Satanás por aí afora. Sai, porque só quem vai se dar bem é você. Escuta o que eu estou te falando. O tema é os falsos profetas. Vamos lá. Vamos entrar aqui na leiturona aqui do nosso Pai aqui celestial, para a honra e glória dele mesmo. Amém? Muitos que já entenderam, que já aceitaram os mandamentos do Eterno, estão dentro do ninho de Satanás, porque sabe que na Igreja Adventista do Sétimo Dia não tem salários para músicos, né? Não tem salários por aí afora, né? Ofertas por aí afora para pregadores, para pastores por aí afora. Não tem essas patifarias por aí afora, né? Porque se vê o salário dos nossos irmãos pastor aí, e eles ainda, com os seus recursos por aí afora, ainda ajuda a obra por aí afora, dá para vocês ver por aí afora, enquanto que nós mais ver por aí afora, no ninho de Satanás. Ai, quando Deus me pediu R$1.000, me deu uma dor no meu coração. Ai, que não sei o quê. Aí esses mesmos que falam, dá o melhor do teu bolso para Deus, que Deus vai te dar uma casa, Deus vai te dar uma mansão, Deus vai nos dar o quê? Sabe o que é isso aí? Ó? Deus coloca tudo no telhado para que vocês vejam. Por isso que nós temos que ter sabedoria e discernimento. Sabe por quê? Porque Oséias, capítulo 4, verso 6, a palavra do nosso Pai fala assim, ó: o meu povo de Israel perece porque lhe falta o quê? O conhecimento. Em outra tradução vai dizer assim, ó: o meu povo de Israel são destruídos porque lhe falta o entendimento. E aí, como é que fica? Pegou? Eu sei que pegou, para a glória de Deus, eu sei que pegou. Capite? E mete o pé. O fogão é eternão que está preparado para o Chico, o João, vai estar para Maria, João, José, todo mundo que morrer perdido. E a Bíblia é bem clara, bem explícita em falar. Sabe o que é? Mateus capítulo 7, verso 21 ao 22. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. E qual é a vontade do nosso Pai? 1 João capítulo 5, verso 2 ao 3. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e praticamos seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são pesados. Verso 22, voltando lá.
Mateus capítulo 7, verso 22. O que a palavra do nosso Pai fala para nós? Muitos, naquele dia, hão de dizer-me, Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não temos nós expelido demônios? Em teu nome não temos nós feito muitos milagres? E aí o que o nosso Pai fala? Então, lhes direi explicitamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o que é iniquidade? Pecado. 1 João, capítulo 3, verso 4. Todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei. Stop here right now, please. A time, please. A time. E aí, pegou? Pegou, não pegou? Não, não pegou. Vamos completar, vamos rechear mais. Já falei, a você que tem vontade de ter o dom de memorizar, receba em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, oração, jejum e leitura da Santa e Bendita Palavra de Deus e falar sozinho, porque até hoje eu falo sozinho por aí afora, memorizando. Vamos lá, ó. Não parou não, vamos lá. O que é o pecado? O que é iniquidade? Pecado. E o que é pecado? Iniquidade, dá no mesmo. E tudo isso aí é o resumo de quê? Viver o quê? Quebrando a lei do eterno, qualquer um dos mandamentos. 1 João, vamos lá, ó. 1 João, capítulo 5, verso 17. Toda iniquidade é pecado, e há pecado para a morte. Está right now, please? Na tua Bíblia vai estar assim, ó. Toda iniquidade é pecado, e há pecado não para a morte. E o que é o pecado? A transgressão da lei. E aí me diz uma coisa, os falsos profetas, ali vai dizer o quê, ó? Mateus capítulo 7, verso 22. Muitos naquele dia hão de dizer-me, Senhor, Senhor, não temos nós profetizado em teu nome? Em teu nome não temos nós expelido demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Ué, mas ali está falando que foi no nome de Satanás que foi feito tudo isso? Foi no nome do Lúcifer? Ou foi no nome de quem? Do Eterno. E os falsos profetas aí afora. Então assim, ó, Deus manda eu te dizer, Jesus está aqui, o anjo está ali, isso, aquilo, outro. O Senhor manda eu te dizer, o Senhor me mostrou um anjo, o anjo veio de Israel, o anjo veio de Santa não sei de quem, para lá e para lá. Bota assim no pacote só. E aí? Me diz uma coisa, desperta tu que dormes. E aí me diz uma coisa, na seita do sétimo dia que vocês falam por aí afora, vocês vêem essa patifaria? Sabe o que é que vocês veem na seita do sétimo dia que vocês falam por aí? Os grandes pastores por aí afora de televisão, meus irmãos, todos eles por aí afora, de YouTube, tudo, isso, aquilo, outro, o salário deles é bem ninitito. É só você dar um Google aí que você vai ver quanto que um pastor da igreja de 27º dia ganha. E vocês não veem eles aí, que são os grandões? Ué, vocês veem ele andando de helicóptero por aí fora, tendo helicóptero, tendo fazenda, tendo mansões por aí afora, relógios de ouro, não sei o quê. Não é dizer que nós não temos condição de comprar, não. Sabe o que acontece? É porque nós temos prioridade muito mais importante, sabe o que é? É a tua alma. Fazer com que o evangelho eterno chegue até você, até fronteiras por aí afora, janelas 1040 por aí afora e por aí vai. Vocês não sabem o que nós fazemos na janela 1040 por aí afora. Vocês não têm nem noção. Vocês estão passando batido, porque Satanás está cegando vocês. Dá para você ver o tamanho do problema? É para isso que nós usamos recurso. Não é para ostentar por aí afora, não. Dá para você ver o tamanho do problema? Vocês acham que todos nós não temos sabedoria, entendimento para fazer malabarismo, para fazer tudo isso aí melhor do que o que eles fazem por aí afora? Sabe? Vocês acham que nós não tem? Vocês acham que nós não tem? Vocês acham que não? Sabe por que nós não faz? É porque nós somos os verdadeiros crentes. Nós somos os verdadeiros cristãos. Nós somos os pregadores da justiça. Nós amamos o nosso eterno. Nós vivemos para o nosso eterno. E nós sabemos e nós temos o temor do nosso eterno. O temor ao Senhor é o princípio de quê? Como falou nosso irmão Salomão, é o princípio da sabedoria. E penso que vocês estão muito enganados por aí afora.
Só que nós não queremos famas, nós queremos é que o evangelho eterno, como chegou para você aqui agora, que chegue para você, que atravesse fronteiras, o oceano, na janela 1040 e por aí vai. É isso que nós queremos com amor e carinho, que se cumpre na tua vida. João capítulo 8, verso 32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertarás. Dá para você ver como que é o evangelho eterno, os pregadores da justiça? É assim que a banda toca conosco. Toda honra, toda glória seja dada ao nosso Pai. Eu vou falar até em inglês, sim ou não? Mas como é que fala em inglês se não sabe? Deixa nos comentários aí para me dar uma aula aí. To God, all be the glory. Amen? Dá para vocês verem o tamanho do problema, como é que a banda toca para a glória de Deus, amém? Vamos aqui para a leitura aqui, ó. Primeiro, vamos ver aqui a advertência do nosso irmão, deixa eu pronar aqui, ó. 1 João, capítulo 4, verso 1 ao 2. Vamos lá, ó. Advertência pronta aqui, ó. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. E aí? Há quanto tempo que essa laia por aí, essas porcarias vêm se alastrando no mundo? Lembra? Que nós vamos chegar lá, nós vamos ler sim ou não? Lá no Velho Testamento, nós vamos lá para o Velho Testamento. Porque aqui é o quê? No Novo Testamento, sim ou não? Primeira carta do nosso irmão João, capítulo 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Na tua Bíblia pode estar assim, ó, pelo mundo afora. E aí? Dá para você ver o tamanho do problema? E são falsos mesmo. E agora me diz uma coisa, falsos profetas, vocês estão indo por aí afora. Quantas pessoas não morreram dentro da tua igreja sendo seduzidas por vocês? E lembrando que o sangue deles está sobre os ombros de vocês. Eu que não tenho o sangue de vocês, de não que já morreram por aí afora, no meus ombros, que esteja repreendido da minha vida ter sangue de ninguém nas minhas costas, porque eu prego o evangelho reto e direto, não é que negócio de terror, disso, aquilo, outro, que eu nem gosto de negócio de mimimi. Olha aqui nos meus olhos para o Vamos lá, ó, verso 2. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Está pedindo alguma please? Está pedindo. Oh. Calma aí, the preacher. E a estratégia de Satanás não está em jogo aqui, não? Claro que está. Quem é que conhece a Bíblia mais do que a mim e do que a você? Ele mesmo, sim ou não? Ele pregava tudo de dentro da Bíblia quando ele foi lá tentar o nosso eterno no deserto. Nós vamos estar aqui dentro da Bíblia. Nós vamos para dentro da Bíblia, para a honra e glória de Deus. Nós vamos sim para a honra e glória de Deus. O que a palavra do nosso Pai fala para nós? Sim ou não? Vamos voltar de novo. Eu gosto de repetir. Não é encheção de saco, não. Eu gosto de repetir. Vamos lá. 1 João, capítulo 4, verso 1. Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Verso 2. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ué, não é fácil enganar o povo? É fácil, por quê? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A Trindade ainda. E Jesus Cristo veio em carne, habitou entre homens, se fez homem, se fez pecador, morreu por mim e por você. E por aí afora. Mas nas obras, nos frutos, é que a gente identifica. Lembra? E aqui, ó, qual é o texto? Qual é o nome do texto? Qual é o nome do texto? Os falsos profetas e os verdadeiros crentes. Por que existem os verdadeiros crentes como nós? Para identificar os falsos profetas, as porcaria. Dá para você ver o tamanho do problema? Desperta tu que dormes. Vamos ver que está linkado uma coisa com a outra? Só para nós ver? Agora nós vamos fazer assim, nós vamos voltar lá no Velho Testamento. Nós vamos lá no Velho Testamento. Vamos lá. Vamos, para a glória de Deus. 1 Reis, capítulo 13, verso 1 ao 26. Nós vamos ler com força aqui para a glória de Deus, amém?
Se der para nós dar uma acréscimo aí, nós vamos dar. Mas eu vou falando aqui, que é para ficar bemzão, clarão e práticozão. Vamos lá. Ó. Vamos lá para a honra e glória de Deus. 1 Reis, capítulo 13, verso 1 ao 26. Vamos lá. Vamos ler com força aqui, ó. Vamos lá, para a honra e glória de Deus, aqui, ó. Um profeta prediz contra o altar. Eis que por ordem do Senhor veio de Judá a Betel um homem de Deus, e Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. Clamou o profeta contra o altar por ordem do Senhor e disse: altar, altar, assim diz o Senhor, eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Está pedindo, Agnaldo Pris? Dá para ver como é que o negócio é? Vamos continuando. Aqui, ó. Deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo: este é o sinal de que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá, e se derramará a cinza que há sobre ele. Tendo o rei ouvido as palavras do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: prendei-o. Mas a mão que estendera contra o homem de Deus secou, e não a podia recolher. O altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Está pedindo, Agnaldo Pris? Vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus. Vamos lá. Ó. Então disse o rei ao homem de Deus: implora o favor do Senhor teu Deus, e ora por mim, para que eu possa recolher a mão. Então o homem de Deus implorou o favor do Senhor, e a mão do rei se lhe recolheu e ficou como dantes. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à casa e fortalece-te, e eu te recompensarei. Porém o homem de Deus disse ao rei: ainda que me desses metade da tua casa, não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo: não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde fostes. E se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Está pedindo, Agnaldo Pris? Aqui é que vocês vão ver o tamanho de problema. Aqui é que vocês vão ver, daqui para frente vocês vão ver o tamanho de problema. Vamos lá, para a glória de Deus. Falso profeta, vamos lá. Por causa dos falsos profetas, muitas pessoas morreram iludidas, sem ter o conhecimento da verdade. Muitas pessoas morreram perdidas. E outra coisa, e profetas morreram por aí afora, com essa laia porqueira por aí afora, falsos profetas. E nós vamos ver aqui na Bíblia. E lembrando, se nos tempos lá que o meu irmão João estava, já tinha muitos, só que isso aqui, ó, já vinha desde quando? Há milhares de anos antes do meu irmão João nascer. Antes do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vir aqui a esse mundo. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus. Verso 11, vamos lá. Ó. Morava em Betel um profeta velho. Vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. As palavras que dissera ao rei, contaram-nas a seu pai. Está pedindo, Agnaldo Pris? Um profeta velho. Está pedindo, Agnaldo Pris? Um profeta velho, mentiroso, falso profeta. E agora, quantos profetas velhos tem por aí hoje em dia? Quantos falsos profetas velhos tem por aí hoje em dia? Quantos falsos profetas novos tem por aí hoje em dia?
E aí, dá para você ver o tamanho do problema, como é que a banda toca? Vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus? Vamos? Vamos lá, continuando, para a honra e glória de Deus. Aqui, ó. Morava em Betel um profeta velho, e vieram seus filhos e lhe contaram tudo o que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel, as palavras que dissera ao rei. Contaram-nas a seu pai. Está pedindo Agnaldo Pris? Era um profeta velho aqui, não é não? E aí nós vamos ver quem era esse profeta velho. Assim como hoje também, tem muitos falsos profetas velhos por aí afora. E também os falsos profetas novos por aí afora, sim ou não? Ei, psiu, a você jovem, a você, ei, psiu. Cuidado que você está arrumando um grande problema diante do Eterno. Cuidado. Se você, naquela brincadeirinha que você caiu dentro da igreja ali, se você morre ali dentro, você só ia se levantar na segunda ressurreição para ser queimadão com o diabão. Dá para você ver o tamanho do problema? Para de brincar. Você está brincando com fogo e enxofre. E vocês também, profetas velhos por aí afora, falsos pastores também. Cuidado. Vamos lá, continuando, ó. Perguntou-lhes o pai: por que caminho se foi? Mostraram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: albardai-me um jumento. Albardaram-lhe o jumento, e ele montou. E foi após o homem de Deus, e achando-o sentado debaixo de um carvalho, lhe disse: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Está pedindo Agnaldo Pris. Sabe por que a gente tem que estar ligado na vida espiritual aos mínimos detalhes? Lembra o que o nosso irmão João falou, 1 João capítulo 4, verso 1? Amados, não deis créditos a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo fora. Dá para você ver o tamanho do problema? Se ele fosse profeta verdadeiro, ele ia perguntar pelo nome dele, porque o grandioso eu sou não é um Deus de confusão. Se fosse um profeta verdadeiro, ia chegar para ele assim, já de cara, assim, ó: ô fulano, Deus me mandou eu vir aqui. Deus falou para você não comer na casa de ninguém. Deus falou isso para você não voltar no caminho, mas você foi perfeito, reto nos caminhos do Senhor. Ô fulano, o Senhor me falou para mim, vim aqui atrás de você, para você ceiar comigo na minha casa, para você ficar comigo na minha casa. E não, sabe o que é que acontece? Olha o primeiro descuido aqui, ó. Olha aqui, ó. És tu o homem de Deus? Olha o que ele perguntou aqui, ó. És tu o homem de Deus que vieste de Judá? Ele respondeu: eu mesmo. Ué, vamos ver o que a palavra de Deus continua falando para nós? Por isso que nós temos que estar ligado em tudo. Vamos lá, continuando, ó. Então lhe disse: vem comigo à casa e come pão. Porém ele disse: não posso voltar contigo, nem entrarei contigo. Não comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar. Vamos lá, continuando. Aqui, ó. Porque me foi dito pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. Vamos lá, continuando, para a glória de Deus, ó. Tornou-lhe ele: também sou profeta como tu, e um anjo me falou por ordem do Senhor, dizendo, vai pegando, faz eu voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Porém, mentiu. Porém, mentiu. E o que falou aqui, ó? Um anjo do Senhor. Um anjo do Senhor. Está pedindo o Agnaldo, please. Aqui, ó. Porém,
porém mentiu-lhe. Aqui, ó. Então voltou ele e comeu pão em sua casa e bebeu água. Stop here right now, please. Parou aqui, verso 19. Stop here right now, please. E as profetadas que nós estamos vendo por aí afora, qual é ela? Qual é ela, a profetada por aí afora? Um anjo do Senhor está aqui. Um anjo do Senhor veio lá de Israel. Um anjo do Senhor veio lá de São Paulo. Um anjo do Senhor me mostrou. Ah, tu não vem aqui não? Vem que o profeta vai até você. Aí aqui me diz uma coisa. O profeta, o falso profeta aqui. O falso profeta aqui falou em nome de Satanás? Falou em nome de Lúcifer? Dos anjos caídos? Evidente que não. A palavra de Deus falou que ele falou o quê? Um anjo do Senhor. Dá para você ver o tamanho do problema? Desperta tu que dorme, porque essa laia maldita tem uma lábia e se não tiver na comunhão, se perde bonito. Vamos lá, continuando. Para a glória de Deus, aqui, ó. Aqui, ó. O que aconteceu aqui, ó? Estando eles à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que eu tinha feito voltar. Agora aqui foi o eterno mesmo. Aqui foi o eterno mesmo. Agora vamos lá, para você ver aqui o tamanho do problema aqui, ó. E clamou ao homem de Deus que viera de Judá, dizendo: assim diz o Senhor, porquanto foste rebelde à palavra do Senhor e não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te mandara, antes voltaste e comeste pão e bebeste água no lugar de que te dissera: não comerás pão nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro de teus pais. Stop and now, please. Sabe como é que Satanás ele é astucioso? Sabe por quê? Porque ele conhece a Bíblia mais do que a mim e mais do que a você. E nós vamos nos deparar com quem que ele foi afrontar, falando dentro das Escrituras Sagradas. Dá para você ver o tamanho do problema? Desperta tu que dorme, sai de dentro desse ninho de Satanás. Eu estou sempre falando, meus irmãos também, sai dela, povo meu, sai de dentro desse ninho de Satanás, sai fora das filhas da Babilônia, da grande prostituta, sai fora desse negócio por aí afora. Vamos aqui, continuando, aqui ó. Vamos lá, ó. Depois de o profeta, a quem fizera voltar, haver comido pão e bebido água, albardou para ele o jumento. Vamos lá, continuando. Foi-se, pois, e um leão o encontrou no caminho e o matou. O seu cadáver estava atirado no caminho, e o jumento e o leão parados junto ao cadáver. Aqui, ó. O profeta verdadeiro morreu por causa do profeta falso, sim ou não? Dá para você ver o tamanho do problema, como o negócio é sério. E essa laia maldita vem há milhares e milhares de anos, matando os outros, fazendo os outros se desviar dos caminhos do Senhor, da verdade, morrendo perdido. Porque a artimanha de Satanás, após o holocausto, sabe o que foi? Foi sair abrir igrejas e mais igrejas, assentar o trono dele, fazer o trono dele dentro das igrejas e fazer com que tudo parece ser uma igreja que está adorando a Cristo, mas na verdade está adorando a Ele. Sabe por quê? Porque os princípios do eterno não estão dentro dessas igrejas. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos aqui, continuando, para a glória de Deus, aqui, ó. Olha aqui, ó. Vamos lá, ó. E eis que os homens passaram e viram o corpo lançado no caminho, como também o leão parado junto ao corpo, e viram e o disseram na cidade
onde o profeta velho habitava. Aqui, ó. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus. Esse aqui, ele, o que morreu, era um homem de Deus. Aqui, ó, vamos lá, ó. Ó, vamos começando de novo aqui, ó, verso 26, ó. Ouvindo o profeta que fizera voltar do caminho, disse: é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor. Por isso o Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe tinha dito. E o profeta morreu ou não morreu? Dá para você ver o tamanho do problema, como o negócio é sério? Dá para você ver o tamanho do problema, como o negócio é sério? Vamos lá. O que o desenrolo aqui da palavra do nosso Pai para nós aqui é o quê? O desfecho de tudo isso aqui é o quê? Que existe o quê? O profeta verdadeiro e o profeta falso. E o que acontece? Até profetas verdadeiros perderam a vida por causa de quê? Dos profetas falsos. E sabe o que acontece, meus irmãos? Vocês estão dando esses movimentos satânicos por aí afora? Olha nos meus olhos aqui, para a glória de Deus. Vocês que estão aqui me assistindo aqui agora, nenhum de vocês estão passando batido diante do Eterno mais. Sabe por quê? Porque não foi à toa que você caiu aqui nesse vídeo. Não foi à toa que esse vídeo chegou até você. Principalmente para você que já tem o conhecimento que os mandamentos de Deus é imutável, que é eterno. E é para se guardar. Sai de dentro desses movimentos, porque mais importa obedecer ao Criador do que aos homens. Nunca devemos amar a criatura mais do que o Criador. Lembra que a palavra do nosso Pai fala: aquele que amar o seu filho, o seu pai, sua mãe, seu marido mais do que a ele, não é digno dele. Não é digno dele. Dá para você ver o tamanho do problema? Vamos aqui para a palavra de Deus. Continuando aqui. Vamos ver aqui o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Para nós fazermos aqui o fechamento do vídeo para a honra e glória de Deus, amém? Eu espero que até aqui esteja mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. Vamos aqui agora aqui. 1 João, capítulo 4, verso 2. Nisto conheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em corpo de carne é de Deus. Dá para você ver o tamanho do problema? E aí? E conhece a palavra de Deus, sim ou não? Quem conhece mais? Ele mesmo. Eles pregam por aí afora Cristo, Deus, não sei o que e tal. E tem deles aí que até tem um bom manuseio mesmo na palavra. Mas é por pouquíssimo tempo. Aí começa, o anjo veio lá de São Paulo, o anjo veio não sei de onde, eu vim aqui para entregar uma mensagem, eu vim aqui para entregar uma benção, não sei o que, com a cara mais lavada do mundo, uma mentirada tão sem vergonha por aí afora, e muitos aí sendo enganados por jovem, praticamente uma criança de 14 anos de idade. Acorda, meus irmãos, acorda. Vamos lá, Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. Vamos lá, ó. O que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? Mateus capítulo 4, verso 1 ao 11. Meus irmãos, vamos aqui para nós fazermos o fechamento do vídeo com chave de ouro para a honra e glória de Deus, amém? Vamos lá, ó. A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado por quem? Pelo diabo, pelo grande dragão. Vamos lá, ó. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E aí vai rebatendo também dentro da palavra de Deus. O nosso eterno e ele também, porque ele conhece a Bíblia mais do que a minha e que a você, o grande dragão. Vamos lá, o que ele falou aqui, ó. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo do templo. Ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. Porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito, que te guardem, e eles te susterão nas suas mãos, para não tropeçares em alguma pedra.
Aí sabe qual foi a estratégia de Satanás? Lembra lá dos holocaustos lá? Que era quanto mais matavam nossos pais para lá, mais se mais pessoas eram voluntárias para morrer pelo nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Dá para vocês ver o tamanho do problema? Quanto mais matava, mais pessoas se entregavam para morrer pelo nome de Cristo. Ele mudou de estratégia. Agora eu vou abrir igrejas por aí afora e vou imitar ao Eterno. Vou criar todo o movimento por aí afora, usar o nome de Deus, curar, fazer milagres, isso, aquilo, outro e tal. E os meus filhos, que são os filhos dele mesmo, os filhos de Satanás, que estão dentro desse ninho de Satanás por aí mesmo, aí sabe o que acontece? É o que está acontecendo por aí. E eles têm ou não têm o conhecimento também da palavra de Deus. Só não prega o evangelho eterno. Só não prega o evangelho eterno. Porque aqui ele falava de quê, ó? Da palavra de Deus, mas querendo fazer o quê? Destruir o plano da salvação. Para você que não tem um conhecimento espiritual, se Cristo faz qualquer uma dessas palavras que ele lançou aqui, se Cristo faz qualquer uma, quebraria o plano da salvação. E sabe aonde foi que ele já começou, antes de Cristo vir aqui para querer quebrar o plano da salvação? Quando ele apareceu a primeira vez, sabe aonde? Para pegar o corpo de Moisés. Judas 9. Judas, verso 9. Contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse, o Senhor te repreenda. Sabe por quê? Porque ele é malicioso, ele é astucioso. E o papel dele é querer destruir, sempre foi destruir o plano da salvação. Você não sabia disso, não? E nós vamos ver o que a palavra de Deus fala para nós. E o nosso Eterno resistiu o diabo. Graças ao nosso Eterno, porque alcançou a mim e a você. Dá para você ver o tamanho do problema, como o negócio é sério? E para muitos que diz, né, que o arcanjo Miguel não é Jesus, porque não vê o nosso vídeo que nós lançamos aí no canal aí. Aí sabe o que acontece? A porcaria se apareceu também aonde? Zacarias capítulo 3, verso 1 ao 4, lá quando ele foi acusar Josué. E aí o que acontece? No verso 12, no verso 2, então o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda, ó Satanás. Ué, mas se a desculpa era porque o arcanjo Miguel não tinha autoridade para repreender o mal, se fosse Jesus diria, como é a artimanha de Satanás, eu te repreendo, não diria o Senhor te repreende. E por que lá em Zacarias capítulo 3, verso 2, o que o nosso Eterno falou? Hã? Vamos ler para ficar bem beautiful. Vamos ler aqui para ficar bem beautiful aqui. Aqui, ó. Vamos aqui para ficar bem beautiful. Zacarias, vou ler o 1 e o 3, o 1 e o 2. Zacarias capítulo 3, verso 1 ao 2. Por quê? Uma coisa vai linkando, e eu misturo mesmo. Se tiver de colocar o tema, eu coloco mesmo. Ó. Aqui, ó. Deus me mostrou o sumo sacerdote Josué, o qual estava à direita do anjo do Senhor, e Satanás estava à mão direita para se lhe opor. O anjo do Senhor. Agora vamos ver aqui. E quem é o anjo do Senhor? O arcanjo Miguel, Judas, verso 9. Aí aqui, ó. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreende, ó Satanás. Sim, o Senhor que escolheu a Jerusalém te repreende. Não é este um tição tirado do fogo? Ué, mas aqui não é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Como é que as artimanhas de Satanás falam que se fosse Jesus diria, eu te repreendo? Porque Judas, verso 9, fala o quê? O Senhor te repreenda. E por que aqui o próprio Senhor está falando aqui em Zacarias? Aqui, ó. Mas o Senhor disse a Satanás, o Senhor te repreenda. Desperta tu que dorme, porque tudo isso aí é artimanha de Satanás. Vamos lá, voltando. Vamos lá, voltando para a honra e glória de Deus. Vamos lá, voltando aqui para a honra e glória de Deus. Vamos lá, voltando. Vamos lá, ó. Respondeu-lhe Jesus, verso 7. Respondeu-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Levou-o ainda o diabo a um monte muito alto
mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Ele disse: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então Jesus lhe ordenou: retira-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele darás culto. Com isto o deixou o diabo, e eis que vieram anjos e o serviram. Dá para você ver como é que a banda toca? E aí, dentro desses movimentos satânicos, vamos aqui para fazer o fechamento do vídeo, e dentro desses movimentos satânicos por aí afora, satânicos mesmo, é o que tem? Dá o melhor do teu bolso, que Deus te dá a mansão, te dá a casa, te dá bom emprego, dá não sei o que, sacrifica teu anel, tua aliança, não sei o que, teu carro e por aí vai. E muito me admiro é que na hora que esses filhos de Satanás, eles mesmos dão testemunho, nossa, quando o pastor me pediu R$ 1.000, eu não gostei não, não sei o quê. E isso aí é Deus colocando tudo no telhado. Vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Que isso aí tudo é Deus colocando tudo no telhado para que vocês vejam? E o pior não é isso. O pior é que vocês vê. Vocês estão vendo essa pilantragem, essa pouca vergonha, os filhos de Satanás seduzindo vocês, sendo usados pelo diabo. Sabe o que acontece? E vocês não estão nem aí para isso. Vocês não têm noção do tamanho do perigo que vocês estão correndo dentro desse ninho de Satanás. Dá para você ver o tamanho do problema? E quem é que conhece a Bíblia mais do que a mim, que é você? E o que os filhos de Satanás fazem dentro dos movimentos que vocês estão por aí? Não abre a palavra de Deus, não prega, não faz isso, aquilo, outro. Quando pensa que não, começa, o anjo veio daqui, o anjo veio de lá, não sei o que, isso, aquilo, outro, cura para cá, cura para lá, corrupia para lá, corrupia para cá. Olha o que eu falei aí, que essa pouca vergonha aí, para cima de mim, não cola não. Ei, psiu, pegou. Eu nunca compactuei com essa pouca vergonha, com essas linguagens aí, essas linguagens satânicas que sem ter nada de Deus. Ei, psiu, olha aqui nos meus olhos, eu falo mesmo. Ei, psiu, com essas linguagens satânicas aí que sem ter nada a ver com Deus. Eu falo por experiência. E você, psiu, que está por aí ainda, se mentindo por aí, se deixando seduzir por Satanás, com esse xarabaxá, que não sei o que, isso, aquilo, outro. Se você verdadeiramente é uma ovelha do Senhor, se não foi por acaso que você caiu aqui, saída nesse movimento. Você sabe que você está vendo a mentira, uma pouca vergonha, uma vergonha safada, sem vergonha por aí afora, com esse negócio de xarabaxê, calabacá e por aí vai, essas porcariadas por aí afora. Vamos lá para nós fazer um fechamento do vídeo aqui. Ó, lembra que eu falei lá? Que isso aqui, ó, o fogo eterno que está preparado para o diabo, seu João, está preparado para o Chico, para Francisco, para o João, para o Beltrano, o pau que dá para Francisco dá para Chico. Vamos lá, Gaspar, o que está escrito aqui, ó? Revelation chapter 18, verse 4. Revelation chapter 18, verse 4. And I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Grava, não grava? Grava bem mesmo. O que está escrito aí, Gaspar? And I heard another voice from heaven saying, come out of her, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. O que a palavra de Deus está falando para nós aqui, ó? Aqui, ó. Vamos ver o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó. Apocalipse, capítulo 18, verso 4. E ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra em suas pragas. Dá para você ver o tamanho do problema? Sai dela de quê? Do ninho de Satanás. Lembra que ele mudou de estratégia, de ideia, de tudo, abrindo igreja por aí afora, usando a palavra de Deus? Porque aqui ele não estava usando a palavra de Deus para falar com o nosso eterno? Ele estava ou não estava? Usando a palavra de Deus para falar com o nosso eterno? Ele conhece a Bíblia mais do que a minha, mais do que a minha e a você, não conhece? Dá para você ver o tamanho do problema? Eu espero que até aqui ficou mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia. E quer que eu te diga uma coisa? Ninguém vai passar batido no tribunal de Cristo, ninguém. Principalmente a você que caiu aqui já está tendo conhecimento. Não é te aterrorizando, não. É porque Deus te ama. E não foi por acaso que você caiu aqui. Se você é uma ovelha do Senhor, deixa se cumprir na tua vida mesmo, se você é ovelha. Hebreus capítulo 3, verso 7 a 8 e verso 15.
Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, a voz do Eterno, não endureçais o vosso coração. Verso 15, enquanto se diz, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Dá para você ver o tamanho do problema? Eu espero que ficou mais claro do que o sol de rachar no verão, no deserto do Saara, ao pingo do meio-dia, amém? E o que a palavra do nosso Pai fala para nós aqui, ó? And I heard another voice from heaven saying, come out of your home, my people, that ye be not partakers of her sins, and that ye receive not of her plagues. Dá para você ver o tamanho do problema? Ficou ou não ficou? Bem explicadinho. E eu vi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para que não seja participante dos seus pecados e para que não incorra em suas pragas. Na tua Bíblia pode falar flagelos. Dá para você ver o tamanho do problema? E aí pegou? Mãe e pai do jovem, que eu falei na abertura do vídeo. Se o teu filho morre naquela pouca vergonha ali, sabe o que ia acontecer, pai e mãe? E você, jovem, que você tem idade para isso, você está com 14 aninhos, né? 2025. Eu estou gravando esse vídeo aqui, ó. Eu vou até pular uns temas, qualquer coisa eu pulo os temas. 2025, dia 9 de março de 2025. Você está com 14 anos, você já tem maturidade suficiente para ver o que você já está fazendo, trilhando nessa mentirada. Se você, repito, quantas pessoas já morreram pregando a palavra de Deus em púlpito da igreja por aí afora? Quantas pessoas já morreram pregando a palavra de Deus em púlpito por aí afora? Imagine se estiver pregando a mentira, se estivesse falando a mentira ainda dentro da casa de Deus, né? Como fala que é na casa de Deus, né? Por aí afora, né? Eu espero que verdadeiramente que tenha morrido por aí afora, morreram falando a verdade ainda, falando a verdade, sendo honesto, sendo fiel ao Eterno. Agora me diz uma coisa, jovem, se nessa tua pouca vergonha ali, você se jogando no chão ali, dizendo que viu o anjo, não sei o que, isso, aquilo, tua mentirada, safada, sem vergonha, me diz uma coisa aqui, sabe o que ia acontecer com você? Se você fosse cremado aqui, quando você fosse ressuscitado na segunda ressurreição, porque você não ia ser ressuscitado na primeira ressurreição, morrendo na pilantragem, na vagabundagem, na safadeza, e você tem idade para você, se você tivesse morrido ali, ou se você morrer do jeito que você tá, você já tem idade suficiente para você morrer perdidinho da Silva. Você sabia disso? Então fica o meu convite aqui, como eu falei antes, aceita Cristo como teu Salvador. Para a honra e glória de Deus, aceita Cristo como teu Salvador e sai de dentro desse movimento satânico por aí afora, para com essa mentira, porque se você morre ali, você ia morrer perdidinho da Silva. Porque se você tivesse morrido ali desse jeito, se você fosse cremado, você ia ser queimado aqui. E quando você fosse ressuscitado, você só iria ser queimado no fogão eternão preparado para o diabão e seus anjão. Dá para você ver o tamanho do problema? Pais, conversa com o filho de vocês. Pais, conversa com esse jovem. Conversa com ele. Para com isso. Freia isso para a honra e glória de Deus. Pare com isso. E a vocês, eu não vou nem falar suas porcaria velha por aí afora, que estão entrelaçando assim nos calcanharzinhos de Satanás, que está sentindo que dá tempo de sair, saia. Se como na tua vida, Apocalipse capítulo 18, verso 4. E eu vi outra voz do céu dizendo, sai dela, povo meu, para que não seja como seus pecados, para que não incorra em suas pragas. Sai, porque se entrelaçar, que nem os outros aí, ó, que já morreram, já velhos, pastores velhos por aí afora, falsos profetas velhos por aí afora, já morreram perdidos, só vai esperar a segunda ressurreição para ser queimado com o diabo e seus anjos. Eu te perguntei, isso que você quer? Ah, não é não, né? Espero que mesmo não. Meu irmão, a você que ainda não aceitou a Cristo como seu Salvador, caiu aqui de paraquedas, eu te convido, eu te peço, aceite-o como seu Salvador. Aceite o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? E a você que está brincando de ser crente por aí afora, para com isso. Porque Satanás não está brincando para te levar para o fogo e enxofre, que está preparado para ele, para os anjos dele, não.
A você que está desviado dos caminhos do Senhor, volte para o lugar de onde você nunca deveria ter saído, porque possivelmente você já teve conhecimento de pessoas que passou 10 anos, 15 anos, 20 anos servindo a Deus, se desviou e ficou fazendo planos. Eu vou voltar no mês que vem, quando eu ajeitar isso eu volto, aquilo eu volto, e aí morreu sem voltar. E aí como é que fica? É isso que você quer para a tua vida? Não, né? Então ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Para a honra e glória de Deus. Amém? Meus irmãos, este é o fechamento desse vídeo. Qual é o tema? Falsos profetas. Deus abençoe a todos. The Lord be with you. I wish you all the best in your life. God bless you. Amen.